Vamos lá, nossa live, né, sobre telejornalismo. Legal que vocês estão aí antenados aí para participar. Eu vou devagarinho esperando algumas pessoas entrarem para a gente poder começar. A aula de hoje, na verdade, é a primeira de uma série de aulas que eu quero dar aqui online e resolvi inaugurar numa época como essa em que a gente está com tempo livre, as pessoas estão, né, com tempo, e por que não? Né? Então, vamos lá. O que é importante? Telejornalismo é muito específico. Se você é repórter, tá, de um impresso, né, você só se preocupa com os conceitos da reportagem. O que eu quero dizer com isso? O texto, a externa, né, a estrutura da matéria. Se você é um repórter de impresso, você só vai se preocupar, né, com algumas coisas que são as básicas, né, da reportagem, né? Como proceder numa reportagem, como fazer boas entrevistas, tirar boas respostas, né? E dali fazer o seu texto, né? Pensar, né, no como você vai fazer o seu texto entre título, subtítulo e o corpo, né? Normalmente você só faz o corpo, o título, o subtítulo são feitos pelo editor. Mas na vida da gente em televisão, o que acontece? Ah, obrigada, Camila. Na vida da gente como televisão, na nossa vida em televisão, é tudo muito diferente, porque além desses conceitos de repórter, do repórter impresso, você tem a preocupação da imagem, da voz, da postura, né? E você tem a preocupação do texto televisivo. Qual é o texto televisivo que eu digo? É a linguagem é diferente, ela é coloquial, enfim, ela segue uma série de parâmetros que são muito importantes para a gente conseguir um resultado bacana. Tem pessoas que escrevem como escrevem para impresso na televisão. Tudo bem, vai para o ar, mas não vai ser tão efetivo como se você respeitasse essas regras básicas, né, de conceito de telejornal, de texto de TV, né? Vou dar um exemplo bobo aqui, rápido, só para a gente prosseguir. Se eu falo assim, ao chegar no estádio, o jogador tocou no gramado e olhou para o céu. Esse texto é lindo, só que ele melhora em televisão, se ele for feito para televisão. Primeiro eu vou tirar esse ao chegar, né? Ordem direta. O jogador chegou no estádio, tocou no gramado e olhou para o céu. Uma leve diferença, isso é linguagem. Então, quando eu falo linguagem, eu estou falando coisas desse tipo. Então, se você se atenta para a linguagem, se você se atenta para a técnica de texto, porque aí a gente tem que combinar técnica com texto. Por exemplo, se eu vejo uma imagem forte, com áudio forte, eu não devo falar, eu deixo o áudio entrar. Então, o meu texto vai entrar com esse áudio. Vamos supor que agora, época de pandemia. Eu vou ter que dar os exemplos de pandemia que a gente está nessa época. Eu saio nas ruas e tem algumas pessoas gritando porque estão momento de pânico na rua de saques. E eu tenho as pessoas gritando socorro, socorro. Se eu vou escrever essa matéria, eu vou botar lá sobe som, socorro, socorro. E embaixo eu boto o meu texto, né? Pânico numa das ruas mais movimentadas de Copacabana. Ó, tá vendo que o meu texto ele vai com aquele sobe som. Se você está no impresso, você faz isso diferente. Então, a gente, na TV, a gente tem que dar valor ao áudio e vídeo e trabalhar com ele, e não contra. Agora, se também tem momentos que eu não tenho imagem, que eu vi, aí eu apareço na tela e eu falo. Né? Aí fica maravilhoso. Então, é essa técnica que é muito importante, tá? Explica a diferença das laudas do script de TV. Me cobra que eu vou falar já já. Tá? Então, essa técnica de texto, a técnica com o texto é importante. E você tem que fazer direito, porque senão, na hora que vai para o ar, dá erro, são os erros, tipos erros. Tem muito exemplo para dar para vocês, mas eu não vou poder parar em todos eles. O que eu quero trazer hoje é a diferença entre VT, matéria, e flash. Qual a diferença desses dois? Né? Que é uma diferença básica, entendeu? E depois a gente começa a ir por outros caminhos, tá? Então, para abrir, eu já vou até aproveitar essa pergunta aqui da Camila, que está falando qual a diferença entre as laudas de script e de TV. A lauda, quando você escreve uma lauda de script, é o roteiro de reportagem, é o repórter escrevendo a matéria dele. Quando ele vai para a lauda, ele está indo para o ar. É o editor que vai escrever para dar o texto do locutor,
o âncora, né? Para ele falar uma nota ou ele chamar a matéria. E exatamente isso que a gente vai fazer, eu vou mostrar agora exatamente isso. Por exemplo, vocês estão vendo aqui, ó, no texto, ó, eu botei lá, Locke vivo. Estão vendo? Aí ele tá, 1.074 casos da doença foram confirmados e 47 pessoas morreram no estado em consequência da Covid-19. Pedro Neville, entre os mortos, 2 pacientes com menos de 50 anos. Esse texto que eu acabei de ler, gente, ele é o texto do âncora, certo? Ele, nem sempre o âncora fala o que ele pode. Muitas vezes já está em script. Por quê? Porque já se sabe que vai ter aquilo. O âncora, ele só fica durante as transmissões, né? Nas transmissões, aí sim, ele fala, né? Sem necessidade de laudo. Ele está falando do que ele está, né? Pensando, sabendo, apurando e chamando, né? O link de São Paulo, o link de Nova York, né? Um especialista no Skype. Aí o âncora está fazendo isso tudo. Ele pode estar fazendo isso ao vivo numa transmissão, ele não tem laudo, ele está fazendo tudo dele. Mas normalmente num telejornal, em que você tem tudo amarradinho, sabe? Tudo bonitinho, a gente escreve as linhas. Essas laudas vão estar esse texto aqui que eu botei. Esse texto é o texto do repórter. É o texto, se você for pensar em termos de entendimento do que é isso, é o repórter ao vivo, tá? Ele não fez uma matéria, ele não gravou, ele está ao vivo lá, e ele vai fazer esse ao vivo, só ele falando, dando as informações sobre a Covid no Rio de Janeiro. Pacientes com 40 e 46 anos. Isso mesmo, boa tarde, fulano de tal. Subiu para 47 o número de mortes registradas pelo Covid-19 aqui no estado do Rio. 49 mortes em investigação e, no total, 1.074 registros de pessoas que contraíram o novo coronavírus. Para a gente ter uma noção da velocidade com que esse vírus se espalha aqui no estado do Rio, há 3 semanas, um caso novo a cada 2 horas. Uma semana depois, um caso novo a cada 26. E da semana passada para essa, um novo caso a cada 17 minutos. Então, vamos lá. Gente, então, esse é o texto do quê? Esse é o texto do flash, do stand-up, do ao vivo. Isso não é uma reportagem de uma matéria. Eu não fui fazer uma reportagem de uma matéria, entendeu? Agora eu vou mostrar para vocês uma reportagem de uma matéria. Eu vou fazer uma reportagem. Eu vou fazer entrevistas. O meu cinegrafista vai gravar imagens, né? Depois de gravadas as entrevistas, eu vou pensar como é que eu vou fazer minha passagem, depois o que vai ser meu off. E aí isso é uma externa, isso aí é uma reportagem tranquila, em que vão ter entrevistas, vão ter imagens, e eu vou poder trabalhar o meu texto em off, é quando eu não apareço, e em vídeo, que é a passagem. Então, bora, vou ler a matéria, tá? O lead é o quê? Menos pessoas nas ruas, com menos pessoas nas ruas por conta do coronavírus, né? As ruas são desertas, e animais silvestres estão aparecendo com mais frequências em alguns pontos do Rio de Janeiro. Aí isso é típico do que o locutor fala para vir a matéria do repórter. Aí vem o repórter. Ele começa em off, tá? Com a imagem mostrando uma família de capivara. Aí ele vem em off. Não é todo dia que se vê uma família inteira de capivaras nas proximidades do Rio Centro, em Jacarepaguá. Aí vem uma mulher, uma mãe. Há 6 anos a gente mora aqui e nunca tinha visto uma família de capivara. Me sensibilizei, porque, na verdade, está todo mundo isolado, em casa trancado. E eu percebi como a natureza está tomando conta desses espaços. Isso a mulher fala. Aí volta o repórter. Então você percebe que tem o texto dele e tem o texto da mulher. Porque fica mais organizado. Isso é bem o editor que faz, entendeu? O repórter não tem essa obrigação. Se ele tiver tempo, ele faz, porque ele vê que o texto dele vai ser, né, continuado por uma sonora, por uma entrevista. Então é muito importante ele ver isso. Ele vê, por exemplo, voltando lá na frase, quando ele fala assim, não é todo dia que se vê uma família inteira de capivaras nas proximidades do Rio Centro, em Jacarepaguá. Aí vem a mulher, há 6 anos a gente mora aqui. Aqui aonde? Em Jacarepaguá. Então ele já faz um texto para que ela entre sem prejudicar a compreensão do telespectador, entendeu? Ele já faz um texto para ficar tudo redondinho. Então vamos continuar. A mulher volta o repórter em off.
Em Volta Redonda, vocês voltam para lá em cima o texto, tá? Em Volta Redonda, no sul fluminense, outra imagem surpreendente. Um lobo-guará, espécie ameaçada de extinção, deu ar da graça, passeando tranquilamente pelas ruas da cidade do Aço. Em 3 semanas de quarentena, a bicharada parece mais à vontade para circular por aí. Aí vem a senhora de um gerente de fauna do INEA, tá? Do INEA. Não existem estudos que possam embasar este tipo de afirmação. O que se tem é uma percepção de que, com a diminuição da circulação das pessoas, consequentemente, esses animais vão começar a perceber os espaços mais vazios e vão começar a ampliar sua área de circulação, seja buscando novos territórios, seja procurando por alimentos. De novo, a sonorinha dele, transcritinha, bonitinha, volta o repórter em off. Aí vem o último off dele, podem ser cobras, como essa caninana na Ilha Grande, esvaziada de turistas, ou macacos bugio, como este que apareceu em São Francisco do Itabapoana, na divisa com o Espírito Santo. Seja como for, a orientação é evitar contato direto ou dar de comer. Se o animal estiver ferido, o certo é solicitar ajuda de algum órgão ambiental. O problema é que esse serviço não está disponível na maioria absoluta dos municípios. Aí vem o repórter em passagem. Ele aparece. Então, se ele aparece, normalmente ele escolhe uma informação mais bacana para ele aparecer, tá? Tem 1000 motivos, essa é uma delas. Aí vem o repórter. Se você tiver que sair de casa para ir ao supermercado, farmácia, ou tiver que trabalhar num serviço considerado essencial, ou ainda tiver na janela da sua casa, em qualquer circunstância, aonde você avistar um animal silvestre, num lugar incomum ou em situação surpreendente, você pode ajudar um projeto em favor da saúde humana e da saúde dos animais. Com um gesto muito simples, fotografando ou filmando este animal e enviando o material para o aplicativo da Fundação Oswaldo Cruz. Entende? Essa passagem é um texto que ele reservou para algo com mais detalhe. Ele pega o celular, entendeu? Ela é cheia de detalhes. Se fosse cobrir, fosse um off, não ia ficar tão legal, tá? E aí segue em off, ele fala, desde 2014, o CIGEL SUS já recebeu 8.000 registros de animais espalhados por todo o país. Segundo a coordenadora do projeto, o mapeamento ajuda as autoridades de saúde a prevenir eventuais doenças que ocorram entre grupos de animais e de humanos. Aí a sonora final dessa pessoa aqui. Quando a pessoa vai informando para essa mulher que ela é atendente lá desse CIGEL, tá? É funcionária. Quando a pessoa vai informando para a gente a partir de um aplicativo, só clicando nas perguntas que a gente faz, o sistema é capaz de identificar situações que geram, como a gente chama de alerta. Esses alertas, na verdade, eles só chamam a nossa atenção para que alguma coisa diferente está acontecendo lá. Mas o importante que eu queria alertar aqui é o quê? Vocês perceberam a diferença entre um texto de flash e um texto de matéria? Você vê a diferença? Ela é enorme. Agora, um texto de matéria, ele é contado de uma forma mais solta, com entradas de sonora, volta, hora ele aparece em passagem ou encerramento, hora ele vem off, entendeu? Então, há uma diferença entre isso. E vocês, quando começam a entender essas diferenças e que tipo de texto você está fazendo, isso facilita muito. Agora, uma coisa que eu quero fazer, na semana que vem, eu quero uma live de linguagem, vamos falar de linguagem, para vocês verem. Como hoje a gente falou de flash stand-up, na semana que vem eu vou trazer para vocês um exemplo de vivo, de novo, de link, né? Em formato stand-up, que é só repórter lá, para a gente falar de linguagem. Entendeu? Vou abrir para perguntas e vamos estar encerrando. Eu tenho uma pergunta aqui. O repórter tem a obrigação de escrever a cabeça? Não, o repórter nem escreve a cabeça. Quem escreve a cabeça é o editor. Tá? O editor, na equipe de edição, é assim, um editor para cada repórter. O editor fica com aquele repórter. Ele vai ter que interferir no texto do repórter, ajudar no que for possível e aprovar. O texto é do repórter, a matéria é do repórter. Mas o editor é que tem que dar ok, porque ele está antenado com a chefia. E aí ele escreve que o locutor, né, que é o âncora, vai chamar a matéria do repórter. Tá? Renan, podemos dizer que o lead é dividido entre o texto apresentador, isso mesmo, e o início do texto repórter, isso mesmo. Isso mesmo. Então, vamos lá, o lead do Flamengo goleou o Fluminense no Maracanã. Né? Qual é o lead? Flamengo goleou o Fluminense no Maracanã, né? Dia de festa para a torcida rubro-negra. Pum, isso é um lead, isso é o locutor.
Rodou, vem o repórter. O repórter pode começar por um detalhe importante. Aquele primeiro gol que eu falei, foi um show de bola, ele começa pelo primeiro gol. Ou pela torcida entrando no Maracanã. Torcida confiante, aí sobe o som. 3-0, a outro, 2-0, né? E já era o Fluminense, ó. Tô fazendo estilo de matéria, entendeu? Mas ali, o que eu disse para você? O lead e o repórter já começa pela entrada do torcedor no Maracanã. Então, o repórter, ele sempre vai, ele pega uma parte do lead, mas ele pega o que é de mais importante do que ele tem, tá? Bruna, perfeito, falamos de linguagem. Uma pequena pergunta sobre carreira. Qual a melhor trajetória a seguir para conseguir um emprego em uma TV no Brasil? Cursos, eventos, cursos, época de estágio, fazer estágio em televisão. Se passou época de estágio, vai para o interior, pega a televisão pequena. Entra na televisão pequena, depois vem para grande. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Camila, peraí, Rafaela, qual a diferença de stand-up e ao vivo? Boa. Stand-up é o formato do ao vivo. O ao vivo é um ao vivo, é uma transmissão, é um link, é ao vivo. Tá? É um vivo. Isso é tudo sinônimo. Como é que eu vou fazer esse ao vivo? Em stand-up ou em flash? Isso aí eu estou indo lá na origem da terminologia. Muita gente chama de qualquer jeito. Então, por que eu vou na origem da terminologia? Eu já morei nos Estados Unidos muitos anos, morei em Nova York, trabalhando na televisão lá, tá? Então, assim, eu percebi muito, assim, a linguagem americana também. Então, vamos lá. O que é um standing up? É só você. Não tem imagem. Só eu, na porta da Polícia Federal, dando as informações sobre uma prisão. Eu. Não foi nada. Agora, se eu tenho, tá? Um cara da polícia para falar para mim, um policial federal para me dizer como é que foi a operação, né? E se eu tenho uma porção de carro da polícia parado, fazendo movimentação, poxa, eu não vou fazer um standing up, eu vou fazer um flashzinho. O que é um flashzinho? Flashzinho, a câmera já vira, mostra aquele bando de policiais saindo dos carros, aquela movimentação, e depois ele dá uma panorâmica e mostra o entrevistando. Isso é um flash. Isso não é um stand-up cru, só stand-up. Ele é um flashzinho, mas continua sendo um ao vivo, um link, uma transmissão. Tá? Obrigado, Eleida. Vou para o interior. Estava pensando nisso. Isso aí, vai para o interior, gente. É isso aí. Eu tenho, assim, várias ex-alunas que, na época que eu pude ajudar, eu botei na Band local, enfim. Mas a informação é tudo. Pega as emissoras menores. Corre atrás das pessoas que vocês conhecem que podem estar em alguma delas. Pede ajuda. Vai para o interior. Aí, do interior, você faz o caminho para cá. Espero que vocês tenham aproveitado. Eu sei que, com certeza, vocês devem ter gostado, que vocês, como eu, né, nós amamos essa profissão. Né? Espero que tenham contribuído. Quero continuar contribuindo. Tá? Uma coisa que eu esqueci de falar. Quem está com tempo agora nesse tempo de Covid, quer fazer curso, eu tenho curso online, que eu já lancei ele, e ele está num preço super bacana. Pedi para baixar, os meninos do marketing digital, botaram lá num preço, não sei, tem primeiro lote, segundo lote, enfim, vai lá no site www.cursodetelejornalismo.com.br, pedir para dar uma baixada bacana na época de Covid, para vocês poderem estudar. Isso tudo que eu falei, tem muita coisa lá no curso, são videoaulas, são 10 videoaulas, mas esse curso é muito bacana. Se vocês tiverem a fim de estudar, vai lá e dá uma olhada, tá? Não aguardo até a próxima live, claro. O curso de reportagem, a apresentação já tem data para acontecer? Não. Estou esperando a Covid descansar, né? Dar o tchau dela. E aí eu vou fazer o primeiro curso vai ser de presencial no Rio de Janeiro, tá? E aí o segundo, que é um mês depois do Rio, eu começo a ir para Brasília, Salvador, São Paulo, aí eu vou voltar a viajar. Cada mês eu vou estar num lugar, tá? Mas o curso de reportagem e apresentação no Rio, ele assim, acabou a Covid, um mês depois eu recomeço, tá bom? Beijo para vocês todos, gente. Tchau, tchau.